Assim como indivíduos se organizam para formarem corporações multinacionais, como a Apple, a Zara, a Disney, a Honda, a McDonald's ou a Coca-Cola, com o propósito de criar valor com seus produtos e serviços para melhorar a vida dos consumidores, podendo assim lucrar com suas atividades, há também aquelas formadas por indivíduos que, incapazes de criar valor suficiente para satisfazerem a própria ganância, resolvem estabelecer organizações para capturar e perverter a instituição que deveria combatê-los, o Estado. Esses que passam a deter o controle do uso da coerção, a despeito de todos os dispositivos idealmente criados para impedi-los de abusar do poder que lhes foi otorgado, encontram maneiras de burlá-los ou adequá-los à sua necessidade. O capitalismo, que a partir do século XVII, com a Revolução Gloriosa e a Declaração de Direitos promulgada pelo Parlamento inglês, e depois, com ainda mais ênfase, no século XVIII, com a Revolução Americana, a Declaração de Independência, a Constituição Americana e suas emendas, libertou os indivíduos do jugo dos absolutistas que dominaram a Europa e parte do mundo durante o período onde vigeu o feudalismo, sistema social que se caracterizava pela hereditariedade da transferência do poder coercitivo, econômico e financeiro, que condenava os que nasciam pobres a morrerem pobres e os que nasciam ricos a morrerem cada vez mais ricos, a não ser que perdessem alguma guerra para um ou mais de seus inimigos, que através da pilhagem os colocariam na miséria e servitude. O capitalismo permitiu a produção industrial e o comércio em larga escala, e o poder de controlar a população que possuía os chefes de Estado, quando predominava o mercantilismo, acabou sendo corroído pelas novas formas de geração e distribuição concomitante de riqueza, o que empoderou as massas de trabalhadores que mais facilmente conseguiam superar os desafios da própria existência com o aumento da renda e do padrão de vida. A consciência de que cada indivíduo seria um fim em si mesmo e que, por serem entes racionais, possuíam direitos individuais inalienáveis, fez com que novas regras sociais fossem estabelecidas. No século XIX, apesar do progresso impressionante das sociedades que aderiram ao tipo de organização social que caracteriza o capitalismo, ideólogos não afeitos à criação, produção e comércio de bens e serviços resolveram, através das entidades religiosas ou do próprio Estado, defender a intervenção dos governos para conter o que chamavam de desequilíbrios ou assimetrias nas relações sociais entre os capitalistas e os proletários. Uma visão pragmática utilitarista da ação empreendedora e de seus resultados, como a propriedade privada, foi utilizada como forma de tolerarem a livre iniciativa, porque é sabido que, se não houver a produção de algo, esse algo não pode ser tomado na forma de impostos ou dado na forma de caridade. Isso envolveu não apenas a Igreja Católica, como se pode ver com os escritos do Papa Leão XIII em sua encíclica Rerum Novarum, mas também e principalmente o trabalho intelectual de uma série de filósofos e ideólogos que passaram a atacar o sistema que havia se formado para defender a liberdade individual, a propriedade privada e o livre mercado através do Rule of Law, mas que, por outro lado, também não compactuavam com as vertentes revolucionárias que queriam acabar com a propriedade privada, instaurar a ditadura do proletariado. Foi na esteira de pensadores como Rousseau, Robespierre, Kant, Fichte, Hegel, Marx e Engels que uma estrada em direção ao Estado totalitário foi pavimentada. E foi nela que surgiram bifurcações que levavam a destinos mais amenos, menos violentos, mais moderados, como aquelas criadas por Ferdinand Lassalle, idealizador da social-democracia alemã, ou os fundadores da Sociedade Fabiana, estabelecida na Inglaterra, ou os chamados liberais progressistas americanos, integrantes do grupo que eu costumo chamar de socialistas vegetarianos, que competiam para instaurar o coletivismo estatista com socialistas carnívoros, como os comunistas representados por Rosa de Luxemburgo ou Lenin, Trotsky e Stalin. Os social-democratas aliados à democracia cristã operaram para conter e dominar com o poder coercitivo e redistributivo do Estado o capitalismo laissez-faire,
que por sinal nunca chegou a ser adotado em lugar algum exatamente por causa desses movimentos liberticidas. Explorar através da coerção estatal os que enriquecem criando valor foi e é o objetivo dos que não criam valor algum. Assim, se iniciou a luta dos socialistas, dos democratas cristãos e principalmente dos social-democratas para criarem, e em alguns casos manterem, estruturas estatais como os parlamentos, o judiciário e o estamento burocrático necessários para controlarem e competirem pelo uso do poder coercitivo do Estado para pilharem os criadores de riqueza. A social-democracia nada mais é do que o espírito do jogo de soma zero que caracterizava o feudalismo transplantado para os dias atuais na forma de sociedade de economia mista, onde espoliadores detêm o poder legal e o usam para espoliar e controlar os que têm o poder intelectual e econômico para gerar riqueza. No Brasil do século XX, a social-democracia e a democracia cristã, baseada tanto nos ensinamentos e ideais legados por Leão XIII ou gente como Ferdinand Lassalle, por mais que negue Fernando Henrique Cardoso, serviram para reunir políticos oriundos do MDB que se espalharam por vários outros partidos, como o PSDB, PDT, DEM, PP e até o PT, democratas cristãos e social-democratas como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e o próprio FHC foram os grandes artífices da social-democracia brasileira. Coisas como justiça social, teoria da dominação, Estado democrático de direito, função social da propriedade, agências reguladoras, semi-privatizações, substituição tributária, entre outros clichês ou recursos do perverso pensamento coletivista e estatista nacional, tem de forma indelével as digitais do ex-presidente e ex-acadêmico de Sorbonne, junto com seus pares, predecessores dessa geração nova de políticos como João Dória, Eduardo Leite, Marquesan Júnior, entre outros. Em um parágrafo, a FHC conseguiu resumir a nefasta ética relativista que caracteriza aqueles que não têm apreço pelo que é verdadeiro e pelo que é certo. Notem como ele dá um ar de nobreza a um crime quando ele serve ao coletivo, mas o despreza quando ele visa apenas o interesse do indivíduo, como se essa dicotomia fosse possível. Ouçam as palavras do ex-presidente. Abre aspas. No importante debate travado pelo país, distinções precisam ser feitas. Há uma diferença entre quem recebeu recursos de Caixa 2 para financiamento de atividades político-eleitorais, erro que precisa ser reconhecido, reparado ou punido, daquele que obteve recursos para enriquecimento pessoal, crime puro e simples de corrupção. Fecha aspas. Para gente com a mentalidade dele, a verdade e o certo dependem das circunstâncias, dependem da ocasião, de um contexto descrito subjetivamente através de conveniente narrativa. Isso talvez sirva para os 40 milhões encontrados na Suíça. Ao distinguir o ganho para fins pessoais do ganho para fins coletivos, dando a esse caráter de nobreza inexistente, como se mentir, roubar e trapacear se justificassem por conta do fim para o qual o produto do roubo se destina, mostra o asco que tem pelo indivíduo, pelo que é direito, pelo que é justo. Corromper a República transformando-a numa associação de mentirosos, trapaceiros e ladrões que se sentem à vontade ao lidar com uma política ética e conviver entre políticos tão amorais quanto ele, é muito mais grave do que o ganho ilícito praticado por um ou mais indivíduos para enriquecimento próprio, cuja degradação fica constrita a eles. Além do mais, é um descaramento imaginar que roubar para o partido não propicia ganho pessoal indevido para o político. Além de amorais, são prepotentes e presunçosos ao imaginar que a população aceitará essa duplicidade de pesos e medidas e essa cara de pau que somente políticos tão experimentados quanto o FHC têm a ousadia de portar. Não sairemos desse ciclo vicioso sem rupturas. Essa insolência, essa impunidade tem que ter um fim e não será com discussões amenas recheadas de retórica ideológica que essa dinâmica se encerrará. Se a justiça não começar a apontar as armas para os grandes bandidos que posam como impolutos, porém não passam de membros de uma máfia institucionalizada pelas leis do país,
teremos mais cedo ou mais tarde que colocar esse pessoal para correr, inclusive aqueles que se omitem na defesa da liberdade e da justiça.